Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. A família Bolsonaro está desesperada a cada momento. A cada tempo que passa, eles ficam mais psicopata, eles caem mais no ridículo, não tem mais o que fazer. Desta vez, o Carluxo e o Bolsonaro, aliás, essa família, para ir longe demais, é daqui para ali. Estica a corda, quebra a corda. Eles já perderam a noção do limite de ignorância há muito tempo. O presidente Lula criticou o Jair Bolsonaro nesse tratamento que está dando aí a pandemia e também a nova cepa Omicron. O Bolsonaro disse, não, isso aí não é nada, não está morrendo ninguém, ela é bem-vinda. Veja bem, o presidente da República dizer que a Omicron é bem-vinda no Brasil. A Organização Mundial da Saúde disse assim, ó, nenhum vírus que mate as pessoas é bem-vindo em canto nenhum. O Bolsonaro fala essas coisas como uma pessoa psicopata ou como um moleque de recado. Aliás, 620 mil mortes, a gente tem que lembrar. E o presidente Lula, na sua crítica, disse o seguinte, só um psicopata como Jim Jones repetiria suas insanidades. O Lula aí se refere a Jim Jones, aquele psicopata religioso que levou 918 pessoas ao suicídio coletivo em 1978 na Guiana. Ou seja, o Bolsonaro pratica essa insanidade desde que ele entrou na presidência, não ouve os médicos e mantém esse estilo de coisa, né? Esse estilo de falta de tratamento com os médicos, não visita ninguém, não dá colaboração para os hospitais, ele não incentiva e agora o Lula está fazendo aquilo. Bateu, levou. Aliás, a equipe do PT agora está preparada. Toda vez que o Bolsonaro critica o PT, bate no Lula, ele recebe a porrada de volta. É desse jeito que tá. E o Bolsonaro disse que a cepa Omicron ele diz assim, não tem matado ninguém e é bem-vinda no Brasil. Palavras de Jair Bolsonaro, não são minhas. E o Queiroga admitiu que a maioria das pessoas internadas hoje com sintoma da Covid é porque são pessoas que não foram vacinadas, contrariando aquilo que o Bolsonaro disse, que a imunidade de rebanho está salvando o Brasil. Na realidade, é a vacina que está salvando o Brasil. Agora, gente, o Carlos Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, essa turma, esses filhos do Bolsonaro não tem limite, o limite deles não existe. Para eles mentirem, eles mentem assim na cara dura, mente que nem sente. Sabe aquele pessoal pilantra mesmo que mente e sabe que a mentira pode fazer a cabeça de muita gente? Ele postou uma foto, uma série de fotos no iate, um iate, onde estavam pessoas de longe e o nome do iate Lulalu. Ele disse o seguinte, olha, será que vão permitir isso? Lula se reunindo, sem máscara, confraternizando, aglomerando e no iate de 6 milhões. Veja bem, o iate, nós não sabemos de quem é o dono, o dono deve ser algum milionário, ele bate uma foto por causa do nome, divulga essa foto como se fosse o Lula, como se fosse iate do Lula, e ainda fala com a cara mais dura, porque ele sabe que a maioria do fanático em Bolsonaro, fanático nele, não importa se é fake ou não, eles vão compartilhar, eles vão espalhar. E muitos internautas estavam pedindo que o Twitter derrubasse essa fake news do Carlos Bolsonaro, porque querendo ou não, gente, a gente sabe que o que veio dessa família é mentira. Ele é o filho da mentira e o pai dele é o pai da mentira. Agora, muita gente que segue o Bolsonaro, muitos acreditam realmente nas palavras do Carluxo e outros, do mau caratismo que são, espalham mesmo sabendo que é bagunça, que é mentira, que é sacanagem. Mas ele, como filho do presidente, como um vereador, não cria vergonha na cara. Ele faz isso e sabe que está mentindo, a safadeza sabe que está mentindo, ele fica nisso. Uns internautas disseram, um vagabundo desse, sabendo que está mentindo, sabendo que é uma notícia falsa, ele faz isso para fazer com que os seus bolsominions compartilhem como se fosse verdade. Nós estamos careca de saber, aliás, eu estou careca de saber, literalmente, que a família Bolsonaro não vale o que gato enterra. Aliás, o Bolsonaro que falou, eu queria dizer, Marilei, que uma pessoa mandou a voz do Bolsonaro falando sobre a Michelle. Porque agora, depois que todo mundo sabe que a Michelle Bolsonaro também foi presidiária, passou anos na cadeia,
E ele tanto fala do Lula, chama de ex-presidiário. Ele já foi preso, não é? O Bolsonaro já foi preso, a gente sabe, o Exército mandou prendê-lo. A Michele Bolsonaro foi preso por tráfico de droga. Agora ele sai em defesa da Michele Bolsonaro, assim, grandemente. Aliás, ele diz o seguinte: foi preso a mãe dela, foi preso o pai dela, tem um monte de gente infiltrado na família dela, o tio dela é de milícia, o próprio Bolsonaro tinha amizade com milícia, ele conheceu a Michele através da milícia do tio, vocês terem uma ideia. Então, essa família toda é enfiada em coisa ruim. E não é de hoje, não. Só que quando ele fala da Michele, ele diz, ó, por que estão falando dela aí? Só porque ela foi presa aí, cumpriu sua pena aí, foi presa. Mas é ex-presidiária. Não é engraçado que pra falar dos outros, a gente estufa o peito e chama os outros de presidiário, começa a atacar, isso daí não pode, porque senão vai dar... E quando é da família da gente, quando é da gente, a gente defende, não é? Ora, seu Jair Bolsonaro, isso é uma coisa assim, um tapa na cara dos brasileiros. E o Carluxo, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, todos os três são mentirosos, sem caráter, pessoas que espalham notícias falsas, sabem que é falsa, eles fazem isso exatamente para difamar a vida dos outros, estão acostumados nessa prática. E a gente vai ter muito isso agora em ano de eleição, vocês vão ver a barbaridade que vai sair dessa turma. Estejam preparados, agora a turma do PT está preparada também, digitalmente tem que estar preparado o tempo todo para quando essas figuras falarem merda, eles terem duas merdas mais na cara deles, porque eles precisam disso. A gente precisa tratar esse tipo de gente não como diplomatas ou democráticas. Pessoas fascistas merecem receber assim na lata a resposta. Chamou de vagabundo, chama 3 vezes mais. Chama de ladrão, chama 4 vezes mais. Esse negócio, ei, Lula roubou... Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Nem que o Lula tivesse roubado 10 mil vezes, pois eu preferia votar no Lula 10 mil vezes do que votar nessa desgraça. Porque só é desgraça pro Brasil. Bolsonaro trouxe a desgraça pro Brasil, preços altos pro Brasil, desemprego, gasolina, nesse absurdo que tá, subiu de novo hoje e ainda quer ser presidente de novo. Vá se lascar, meu irmão. Ele e a família dele, tudo. Aí o Lula tuitou e disse o seguinte: Lula, Bolsonaro não trabalha, não resolve problemas e dificuldades do povo e atua e só cria confusão e espalha notícias falsas, fake news. É isso. É uma família atolada na mentira, atolada em coisas assim, em ligações misteriosas. Olha, a questão da Rússia e dos Estados Unidos está pegando fogo, pessoal. E para quem não está sabendo do que está ocorrendo lá, a Ucrânia está sendo arregimentada pelos Estados Unidos para fazer parte da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que envolve ali a participação de amigos aliados dos Estados Unidos na questão bélica, na questão de armamento, na questão de defesa. E eles querem agora que a Ucrânia, que é um país soviético, faça parte da OTAN. A Ucrânia que é encostadinho ali da Rússia. Por causa disso, Vladimir Putin mandou milhares de soldados para a fronteira da Ucrânia e está tendo esse impasse entre os Estados Unidos e a Rússia. Só que agora o porta-voz do governo russo disse o seguinte, que a Rússia pode adotar o mesmo esquema que os Estados Unidos está fazendo e enviar armamento pesado para dentro de Cuba e dentro da Venezuela. Porque já que os Estados Unidos estão fazendo isso com a Ucrânia, a Rússia ameaça também trazer armamento pesado para dentro de Cuba e da Venezuela para, não é, fazer frente à ameaça dos Estados Unidos e dos seus aliados na OTAN. Achou não, Marilene? Não conseguiu? É que achar aí? a chuva, tá demorando, eu entendo, tudo bem. Senhoras e senhores, moças e rapazes, o Paulinho da Força disse que as portas do Solidariedade estão abertas para o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Ele disse que o PSB está fazendo com que o Geraldo Alckmin desista até de se filiar, porque eles estão tratando o Geraldo Alckmin como se fosse uma espécie de moeda de troca, já que eles querem que o PT desista das candidaturas nos estados para poder ter Alckmin como vice. E o Alckmin, como tem essa bagagem toda em São Paulo, não quer ser tratado como moeda de troca. E o Paulinho da Força, que defendeu o impeachment da Dilma, que fez muita merda, agora aliado, não é, ao PT, porque sabe que o Lula está em primeiro lugar em todas as pesquisas, enfim, é oportunista, mas ele oferece o Partido Solidariedade e diz que no Solidariedade o Alckmin teria
liberdade para negociar com o PT da sua maneira. E ele disse, é bem-vindo. E o ex-presidente Michel Temer, o vampiro brasileiro, disse que o Bolsonaro está sabotando todas as negociações com o Supremo Tribunal Federal e que esses novos ataques não acrescentam em nada, fazem com que o clima, não é, avance. E ele até falou sobre essa questão da trégua, que seria uma espécie de trégua que desde o 7 de setembro ocorreu. Vocês lembram que o Bolsonaro ali arregou no dia 7 de setembro, fez aquele estardalhaço todo, vou dar golpe porque eu sou foda, eu sou não sei o que, parapapá, fez merda nenhuma, não dá golpe nada. Ligou, foi pro Xandão pedindo desculpa, pedindo perdão, chorando por causa do Carluxo que ia ser preso. Mas enfim, o Bolsonaro volta com essa prática de novo pra quê? Pra ver se aquela gadaiada mais ferrenha, que gosta de gritar no meio da rua, fica, o Bolsonaro é o cara, o Bolsonaro é o cara, não sei o que, não sei o que. Senhoras e senhores, Critica Brasil, volta mais tarde. Esmaga nesse like, compartilha o vídeo, gente. Vamos fazer que a gente arrebente a boca do sapato. Hoje nasceu minha sobrinha, dia 13. Minha sobrinha Maria, na filha da Adria. Beijo pra ela. Essa é lulista da Gema. Grande abraço pra todos. Critica Brasil. Vamos arrebentar a boca do sapato, pessoal. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Tchau, pessoal. Grande abraço.